Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancini, da Paróquia São Miguel Arcanjo, da Arquidiocese de Maringá, para o nosso 20º estudo sobre a encíclica Dei Verbum. Iniciemos este estudo invocando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe com seus amigos e familiares e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Dentro do capítulo 5 que nós estamos estudando, onde nós estamos falando agora sobre o Novo Testamento, neste tópico 19, o antepenúltimo deste capítulo, veremos sobre a questão da historicidade dos evangelhos, ou seja, que eles têm sua historicidade comprovada pela nossa fé e pela tradição da igreja, que desde o seu princípio, seus primórdios, sempre falou que os apóstolos receberam de Jesus aquilo que anunciaram e escreveram, quer por suas mãos, quer pelas mãos dos outros que eles evangelizaram. Vamos explicar. A igreja, ela teve 3 critérios básicos maiores para adotar se um texto seria canônico ou não, entraria no cânon bíblico. Primeiro, que ele fosse escrito pela primeira, segunda ou terceira geração daqueles que estiveram com Jesus. Então vamos pegar o apóstolo João. Ele foi evangelizado por Jesus. Aí ele evangelizou alguém. Então ele é a primeira geração. Esse que ele evangelizou é a segunda geração. E esse daqui evangelizou alguém é a terceira geração. Então tem que estar dentro dessas 3 gerações. Segundo item, os textos teriam que ter sido usados nas primeiras liturgias, nesse período. Porque algumas coisas podem ter sido escritas, mas ninguém gostou, aprovou e não foi usado na liturgia. E terceiro, não pode conter erros teológicos. Porque muita gente escreveu muita coisa. Hoje a gente tem aqueles escritos chamados apócrifos e que não foram aceitos porque fogem de um desses 3 critérios. Então hoje nós vamos olhar a questão, no item 19, sobre o caráter histórico dos evangelhos. A Santa Mãe Igreja, com firmeza e máxima constância, sustentou e sustenta que os 4 mencionados evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles, até o dia em que foi elevado. Os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes aquilo que ele dissera e fizera, com aquela mais plena compreensão do que gozavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito de verdade. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras e explanando-as com vista à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de proclamação, sempre de maneira a referir-nos a respeito de Jesus com verdade e sinceridade. Pois os escreveram, seja com o fundamento da própria memória e recordações sejam baseadas nos testemunhos daqueles que desde o começo foram testemunhas oculares e ministros da palavra, com a intenção de que conheçamos a verdade daquelas palavras com que fomos instruídos. Interessante, né? Tem uma parte que fala assim: os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras e explanando com vista à situação das igrejas. O que significa isso? Jesus falou. Ele esteve com os apóstolos entre os anos 30 e 33. O primeiro evangelho ele é escrito no início dos anos 60, 30 anos praticamente depois que Jesus falou aquilo. Então, eles foram pegando as coisas que Jesus falou e foram adaptando à realidade das igrejas que eles tinham na frente. Então, um evangelho vai falar e vai dar fruto de 30, 60 e 100 por um. É uma igreja crescendo. No outro vai falar e deu fruto de 100, 60 e 30. Ou seja, era uma igreja que estava meio em crise. Então, na própria cura da sogra de Pedro, nos 3 evangelhos, nós temos diferenças grandes. Por quê? Porque 30 anos depois você não vai se preocupar com os detalhes. O importante é a questão
teológica disso tudo. Então, aqui nós temos muito claramente essa questão, tá? Onde os evangelhos são uma atualização da mensagem de Jesus para cada uma das comunidades. Por isso que nós falamos, anúncio do evangelho de Jesus Cristo segundo João, segundo Mateus, segundo Marcos ou segundo Lucas. Legal, né, gente? E assim nós olhamos mais essa parte sobre a historicidade, que desde o seu princípio, seja pela fé, seja pelo tempo que a igreja admitiu isso, logo no início, já a partir dos anos 60, esses evangelhos começaram a percorrer as comunidades. Os apóstolos estavam ficando velhinhos e precisavam deixar algo mais do que falado, precisavam deixar algo escrito. E hoje nós temos essa grande revelação contida nos 4 evangelhos. Sigamos juntos para o nosso próximo vídeo, onde explicaremos um pouquinho mais, terminando o 5º capítulo, sobre a revelação que a igreja admite e nos orienta. Paz e bem a todos e a todas.